Então, saindo da raça de bronze, nós adentramos agora na raça dos heróis, né? Lembrando aí as características que compõem a raça de bronze. A raça do herói, dos heróis, é uma raça específica, né? Ele não é uma raça que continua aí o funcionamento dos metais, né? Essa regra, essa, vamos dizer assim, esse estabelecimento dos metais, desde seu metal mais nobre ao metal mais rude, vamos dizer assim, é uma quebra no meio dessa sequência, né? E essa quebra não é por acaso, ela vem com uma função. Né? A função é de trazer um equilíbrio dentro dessa evolução, né? Dentro desse crescimento, vamos trazer essa palavra melhor, progresso, crescimento da híbris dentro da raça dos homens. Lembra que a raça de prata ela é marcada pela híbris religiosa e a raça de bronze é marcada pela híbris social, transformando os homens em total selvagens, matando uns aos outros e se tornando anônimos após as suas mortes. A raça dos heróis vem já com uma característica específica. Né? De cara, a gente já na leitura já sabe que existe um elemento a mais nesses homens. Né? Vamos lá. Verso 156. Né? Depois que ocultou esta raça debaixo da terra, ou seja, está fazendo menção à raça de bronze, de novo, outra quarta, sobre a terra nutriz, Zeus Cronida fez, mais justa e mais nobre. Ou seja, temos dois qualificativos aqui, né, superlativos, que destacam esses homens, né, o Dikaióteron, Kai, Areion. Esses dois adjetivos são importantíssimos, porque o Dikaióteron tem aí o radical da dike, ou seja, justiça, né, a prática da justiça, ou seja, eles vislumbram, eles têm um olhar mais direcionado para as práticas da justiça, e eles são areion, ou seja, eles são nobres. Esse termo areion radical vem de aristos, que é o melhor, né? Vai dar para a gente termos como aristocracia, né? O poder dos melhores, né? Dos maiores, dos mais ricos, enfim, que foi se estabelecendo depois assim, mas aqui o areion traz uma conotação mais ética, no sentido moral. Tá? E é interessante que, relacionando os versos aí, né, fazendo as leituras, eu encontrei um trecho bem curioso sobre esses dois termos aí. Deixa eu colocar lá no verso 200 e abram aí, tá? No texto em PDF de vocês, no verso 274. No verso 274. E vocês vejam que nesses próximos 6 versos, a gente tem a relação que há, né, o contraponto que há e a complementaridade, a ideia da complementaridade que há entre a raça de bronze e a raça dos heróis, dentro do discurso do Hesíodo, né, do Hesíodo épico, do eu épico, para com Perses, o irmão de Hesíodo. Né? Então vamos lá fazer a leitura. Diz assim, verso 274. Ó Perses, tu, então, guarda isto na mente. Escuta a justiça e esquece a desmedida de vez. Pois o cronida dispôs aos homens a lei, ao peixe, às feras e às aves aladas, que se devorem. Justiça não há entre eles. Aos homens, sim, deu a justiça muito mais nobre. E aí a gente vai ter a recorrência no mesmo verso desses dois radicais. Diken, no meio do verso, e Aristen, no final do verso. Ou seja, a justiça e a nobreza, nobreza no sentido ético, moral e civilizatório. Olha só que interessante. Porque ele deixa claro aqui, ó, aos peixes, às feras e às aves aladas, que se devorem, ou seja, deixe para os animais, para as feras, o trato do instinto, né? A postura animalesca, a selvageria, que era exatamente uma característica distinta na raça de bronze. Né? Se aproveita agora das leis, as leis que estabelecem a civilidade do homem. A justiça é o que determina uma civilização. Deixe que as leis ditem a sua vida e aí você será muito mais nobre. Né? A justiça é superior. Então,
os adjetivos aí de caioteron, caiareion, traz essa ideia exatamente de mais justas e mais nobres, como uma oposição à prática ribrística, a prática do excesso dos homens da raça de bronze em relação a essa animalidade, né, essa selvageria que se estabeleceu entre eles, né, de tão selvagens que passaram a se matar, coisa que é animalesco, né, segundo aqui a colocação do eu épico, né, de Hesíodo aqui. Continuando, raça divina de homens heróis, verso 159. Outro ponto interessante, né? Raça divina de homens heróis. Então, esse termo homens, até então, estava aparecendo dentro da narrativa do mito das raças como antropoi, ou seja, aquela ideia lá que eu falei sobre seres humanos. Né? Aqui não. Ao invés de antropoi, nós temos os andron, né? Que é no comecinho do verso aí, eu até coloquei, onde tem aí, ó, nesse ponto, machos heróis. Andron, que é a primeira palavra do verso 159. Então, andron genos, né? São chamados semideuses, precedem a nossa terra sem fim. Então, eles não são iguais aos deuses. Eles são descendentes dos deuses. Olha, raça divina de homens heróis, ou seja, eles são descendentes, genos theion, descendentes dos deuses. Então, existe uma diferença, quando a gente viu lá, né, que os homens são semelhantes, né, são da mesma natureza, da mesma físis dos deuses. Aqui não, aqui está dizendo que esses homens, eles são descendentes, ou seja, eles possuem uma característica divina, eles possuem descendência divina. E por isso que eles são chamados semideuses. Remitheuoi, está no próximo verso, verso 160, né? Eles são os remitheuoi, semideuses, ou seja, eles têm características humanas, mas eles são pautados aí com características divinas. E essas características divinas é que os tornam mais civilizados, né? Que os tornam de Caiotaron Caiareon. Né? Então ele continua. Precedem a nossa na Terra sem fim, ou seja, a raça dos heróis são a raça que antecede a raça de Hesíodo, tá? Aqui na narrativa. Aí ele vai dizer, a estes, guerra cruel e cantos de combate. Guerra cruel e cantos de combate, ou seja, eles são dados à guerra, né? Mas eles também produzem os cantos de combate, né? Ou seja, esses cantos aqui a gente pode até associar, trazer uma ideia relacionada aí ao poema épico, né? Esses cantos que perenizam, né? Que eternizam esses homens. Uns na Tebas de 7 portas, terra de Cádmo, devastou ao combaterem pelos rebanhos de Édipo. E aqui ele vai fazer muitas referências, tá? A dois ciclos, né? 2 ciclos de heróis, ciclos de mitos desenvolvidos dentro das obras grecolatinas, que é o ciclo tebano e o ciclo troiano. O ciclo tebano tem relação aí com Tebas, né? A terra de Édipo. Quando ele fala aí, uns na Tebas de 7 portas, ou seja, porque a cidade de Tebas possuía 7 portas, terra de Cádmo. Cádmo vamos dizer assim, o patrono, né, o genitor da terra de Tebas, né? É o Cádmo que vai gerar o povo de Tebas até aí a supremacia de Édipo. Édipo aí é um descendente de Cádmo. Devastou, ao combaterem pelos rebanhos de Édipo, outros em naves sobre o fundo abismo do mar, levando a Troia por causa de Helena de belos cabelos. Aí ele já vai fazer referência ao ciclo troiano, que nós vamos encontrar na Ilíada. Né? O ciclo troiano aí está mostrando o que com isso? Está mostrando os heróis, né? Os fatos de guerra, os fatos bélicos que levaram esses heróis a participarem das guerras, né? E sempre com essa predisposição a estabelecer a justiça. A justiça dentro do que se condiciona, né, do que se entende ser o código de conduta do herói. Ele continua. Lá é certo, envolveu alguns com destino de morte. Outros, apartados dos homens,
provendo sustentos e moradas nos limites da terra, asilou Zeus pai, filho de Cronos, onde habitam com ânimo livre de cuidados, a ilha dos bem-aventurados, além do oceano profundo. Eu devia ter colocado aqui, né, para vocês, a ideia da ilha dos bem-aventurados. Então, o Exildo aqui está mostrando que existem dois caminhos, né, dois termos, dois finais relacionados a esses homens. Né? Existe o destino de morte, e aí a gente tem telos thanato, né, que é uma expressão épica de Homero. Né? A questão do destino é uma discussão muito interessante sobre essa questão do cumprimento da missão do herói em Homero. E temos aí também a Ilha dos Bem-Aventurados, que é um espaço específico que Zeus criou para dar a esses homens, né? Um espaço como se fosse assim uma segunda terra da raça de ouro. É mais ou menos isso. É um espaço distanciado, né? Para que esses heróis sejam felizes, né? Por isso que ele termina aí, ó, no verso 172, ele diz: felizes heróis, né? Para eles, doces frutos, espontâneos dão os brotos da terra 3 vezes ao ano, longe dos imortais, ou seja, eles não têm contato com os imortais, só que eles vivem como os homens da raça de ouro. Para eles, Cronos é rei, porque ele é Basileus. Lembra aí que a gente entendeu, a gente viu aí que os homens da raça de ouro possuem, né, a natureza de realeza. Esses heróis que são eternizados, né, louvados e são direcionados para a Ilha dos Bem-Aventurados, eles viram o quê? Eles são reconhecidos como se fossem homens da raça de ouro. Né? E Cronos é rei para eles, ou seja, Cronos reinava na raça de ouro, e para esses homens que estão em condição semelhante na raça de ouro, Cronos é rei. Livrou-o o pai dos homens e dos deuses, ou seja, Zeus, e goza agora e sempre entre eles a honra devida. Essa honra devida tem relação exatamente com esses cantos, né? É, essa, essa, essa ideia da imortalidade do herói. Né? Os heróis que atingem suas missões em vida, que praticam a justiça, que trazem, promovem esse equilíbrio, eles são homens que serão eternizados, lembrados eternamente, né? Nos cantos dos aedos, os poetas, né, da época. Então, fechamos assim a raça dos heróis. Veja que na raça de bronze o que vai prevalecer é essa função da hibris social, né? Essa hibris sanguinária, né? Voltada para os trabalhos diários. Na raça dos heróis, nós temos aí uma contraposição, a supremacia da Dike sobre a hibris. Então a gente já pode estabelecer aí um contraponto. Raça de ouro, nós temos o início com a Dike. Raça de prata, temos a quebra da Dike com a hibris. Né? Então a hibris religiosa, para quebrar essa prática da justiça existente na raça de ouro. Já aqui, nessa segunda função, na função guerreira, nós temos a raça de bronze promovendo a hibris, essa hibris social e guerreira, e a raça dos heróis quebrando, né, causando aí um impacto, uma ruptura sobre essa hibris, trazendo um valor mais voltado para a Dike, né, pois eles são os Dikaióteron, o Dikaióteron Kai Areion, né, os mais justos e uma raça mais justa e mais nobre. Tá? Próximo vídeo, finalizaremos a nossa análise do mito das raças através aí da análise da raça de ferro. Ok?